Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência de estudos sobre evangelismo na prática, hoje vamos falar sobre como entrar no assunto da salvação. Na aula anterior respondemos algumas questões como por que devemos evangelizar, quando devemos evangelizar, onde devemos evangelizar, como devemos evangelizar e os resultados de evangelizar. Então, hoje temos aqui um assunto na sequência também de grande relevância, e vai ficar claro como devemos agir no primeiro contato para, então, entrar no assunto da salvação com o pecador. Com que palavras ou de que maneira podemos nos dirigir ao pecador ao iniciar o assunto da salvação? É uma pergunta, e a resposta que eu dou é que nós não sabemos, irmãos. Porque nós somos seres humanos, nós não somos robôs teleguiados. E nós vamos acertar em alguns momentos, em outros momentos vamos errar. Acontecerá de sermos pegos de surpresa, e o que nós precisamos fazer é agir com muita naturalidade. Vamos ficar nervosos, haverá vício de linguagem, vamos suar, claro que vamos também nesse aperfeiçoamento, amadurecimento da prática do evangelismo pessoal, nos podando, aprendendo, desenvolvendo, mas entendo que a melhor forma é sermos muito natural. Em dado momento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava em um casamento e surgiu um problema, acabou o vinho. Em outro momento, ele estava dentro de uma casa apinhada de pessoas e 4 homens trouxeram um paralítico descendo pelo teto. E o paralítico, quando se depara com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem sabe todos ali estavam esperando que Jesus, olhando para ele, dissesse: levanta e anda. E ele levantaria, se Jesus falasse, e andaria, tomaria a sua cama e tocaria a sua vida. Mas Jesus, para a surpresa de todos, diz para ele: perdoado estão os seus pecados. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? É uma forma natural, irmãos. Nós aqui nessa vida, hoje eu estou aqui dentro da minha biblioteca, anteriormente eu estava ali com a minha esposa no meu quarto, já fiz várias coisas hoje, na manhã desse dia, e nós temos aqui momentos vários e nesses momentos vão surgindo oportunidades. Nós não somos eremitas, não ficamos isolados no cume do outeiro. A Bíblia nos ensina que fazemos parte da sociedade e devemos viver no meio da sociedade, como sal que somos. Se deixarmos de ser sal o que somos, nós só serviremos para ser pisado pelos homens. Então nós precisamos manter as características nossa como um cristão verdadeiro, genuíno, a despeito de onde estivermos, e estaremos em vários cenários. Nesse cenário será o campo de atuação da nossa parte. Então, com muita naturalidade, nós precisamos comunicar da nossa fé. Há 4 fatores que determinam isto. Então, hoje, aqui dentro do nosso estudo, vamos elencar alguns fatores. Quais? O tempo disponível, o local, as circunstâncias, os tipos de pessoas também. A melhor maneira de aprender a entrar no assunto é praticando.
O maior erro de todos é deixar passar a oportunidade e não tratar do assunto da salvação. É claro que conforme nós vamos evangelizando, atuando, vamos sendo amadurecidos nessa preciosa missão, vamos desenvolvendo. O que nós não podemos fazer é deixar passar as oportunidades. As oportunidades surgirão. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, irá abrir a porta da evangelização para nós. Devemos estar, então, atentos e falando sobre tudo, irmãos. Conversar sobre filmes, sobre música, conversar sobre a nossa vida, as dificuldades da vida, sobre política, como é importante nós estarmos antenados, nós cristãos, no que concerne também a política e, é claro, orando também pelas autoridades constituídas, como a palavra do nosso Deus nos orienta. E nesse cenário surgirão as oportunidades para, com pé no chão, equilíbrio, sobriedade, falarmos a respeito da boa mensagem que nos alcançou, que é o Evangelho. O Evangelho é a espinha dorsal da nossa fé, é a tônica, é o cerne da nossa fé. Falar de Jesus e sobre a sua obra é de grande relevância. Claro que nós, quando estudamos a palavra de Deus, temos vários assuntos. Tudo que nós precisamos como cristão, nos mantendo em Deus, no nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras estão para nos nortear, nos governar. Mas o cerne, o conteúdo, a tônica, a espinha dorsal é anunciarmos o que Deus fez por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a melhor maneira de aprender a entrar no assunto é praticando. Vai acontecer esse aperfeiçoamento conforme formos atuando na evangelização. O maior erro de todos é deixar passar a oportunidade, não tratar do assunto da salvação. É muito importante tratar do assunto da salvação e, com muita tranquilidade, chamar ao arrependimento. Temos o padrão no profeta João Batista. Precisamos, então, chamar ao arrependimento, porque faz parte do que a Bíblia nos orienta no todo. Estudemos um por um os 4 fatores que determinam a entrada no assunto da salvação. Então, agora aqui, vamos estudar pormenorizadamente, minuciosamente, cada um desses pontos. O tempo disponível, o local, as circunstâncias e os tipos de pessoa. Vamos primeiro ao tempo disponível. Quando há muito tempo, ocorrerá alguns momentos que haverá muito tempo disponível. Havendo muito tempo, é mais interessante e proveitoso travar primeiro conhecimento e ganhar a confiança da pessoa antes de entrar no assunto. Isto levará pouco tempo. Seja como for, é bom atender, ali entender o momento e falar da salvação. Sempre que falarmos do Evangelho, quando começarmos a falar, é muito importante comunicar com clareza. Para comunicar com clareza, nós precisamos começar no estado perfeito, lá no Éden, o cenário de delícia, o cenário paradisíaco, o que Deus pretendeu ali para a humanidade, o estado de queda devido à desobediência dos nossos pais lá dentro do Éden e o que Deus fez para abrir uma oportunidade de retorno para Ele mesmo. E uma vez crendo em Cristo de todo o coração, foi o meio provido por Deus para essa reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Uma vez crendo nele de todo o coração, vamos desfrutar da mesma comunhão que os nossos pais tinham com Deus antes da queda. Nós, hoje, a humanidade num todo, depois de Gênesis capítulo 3, que é o capítulo que narra a queda, quando os nossos pais deliberadamente desobedeceram o nosso Deus, todos estão encerrados embaixo de pecado. Todos estão destituídos da glória de Deus. O homem está escondido entre árvores, está perdido, caminhando para juízo, condenação e inferno. Toda a humanidade, não só o marginalizado, aquele que está à margem da sociedade, mas também o homem de bem, pagador dos seus impostos, marido de uma só mulher, trabalhador. Essa verdade está bem clara e permeia todo o rolo sagrado, toda a sagrada letra. Então, se faz necessário estudarmos, examinarmos a Bíblia para entender bem a mensagem preciosa do Evangelho e explicar com clareza. A má notícia vem antes da boa notícia. Se eu falo imediatamente, em primeiro contato, sobre Jesus, alguns vão perguntar por que eu preciso de Jesus. Quando nós trazemos a má notícia, o estado terrível, funesto, tenebroso da humanidade, aquele que nos ouve já vai entendendo o porquê precisamos de Jesus. Então, é indispensável entender bem o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Quanto mais entendermos o Antigo Testamento, melhor e com mais clareza entenderemos o Novo Testamento. Então, precisamos começar estudando a Bíblia do início. A Bíblia é o livro de Deus e, como um livro, tem início, meio e fim. Para entendermos ali o primeiro século, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito importante começarmos em Gênesis, quando nos depararmos ali com a promessa que Deus faz no capítulo 3, no versículo 15, de enviar uma santa semente e na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, no primeiro século, ele então envia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi gerado por obra e graça da terceira pessoa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus. Então nós precisamos, irmãos, estudar com calma a palavra de Deus e agir com muita naturalidade. Como fazer o contato? Como desenvolver o assunto? Nós não sabemos, porque muitas surpresas ocorrerão quando estivermos dentro do ônibus, quando dermos carona a alguma pessoa no nosso veículo. Eu estive hoje de manhã aqui na padaria, está muito perto aqui da minha casa, aqui na frente. E eu poderia ali, tinha pessoas em algum momento, poderia ali falar do amor de Jesus. Quando eu coloco o lixo aqui para o catador pegar, eu posso me deparar com algum vizinho, alguém pode me falar alguma situação, algum problema. Então eu preciso estar atento que em algum momento é uma oportunidade para eu falar de Jesus. Nós cristãos precisamos ler sobre tudo. É claro que nós não vamos ser perito, um grande erudito em tudo, ter um vasto conhecimento em todas as matérias. Claro que não, irmãos. Mas nós precisamos estudar um pouquinho sobre tudo. Está bem antenado com o noticiário, o que tem acontecido aqui no nosso país e no mundo, para termos aí conteúdo para conversar com os nossos vizinhos, os nossos amigos, e em algum momento surgirão então as oportunidades. Então, tendo muito tempo, nós teremos a oportunidade de explicar com mais
detalhes, o que será de grande importância. E quando há pouco tempo, por exemplo, num transporte, nós podemos encontrar com alguém, então a gente, tendo pouco tempo, a gente, de alguma forma, entra no assunto da salvação. Eu tenho o meu jeito de agir. O seu jeito de agir, a sua forma, pode ser um pouco diferente. Eu ajo com muita naturalidade, falando sobre o que a pessoa está falando e deixo a coisa fluir naturalmente, irmãos, sem nenhuma forçação de barra. Eu vou com calma e a coisa surge, a oportunidade. Em algumas ocasiões, como no meu caso, eu nem vou falar sobre o plano de salvação, porque não surgirão oportunidade para eu falar. Eu não vejo sabedoria na forçação de barra. Eu não ajo dessa forma. Você precisa, você adolescente, jovem, irmã, meus irmãos, obreiro, ter o seu jeito de agir. O jeito que você vê mais facilidade para agir. E, por favor, nós não somos robôs teleguiados. Nós acertamos, nós erramos, nós ficamos nervosos, nós suamos e é de nervoso mesmo. Nós gaguejamos porque nós somos seres humanos. Nós precisamos cumprir a nossa missão tranquilo, numa boa. Não é um peso, não é algo forçado, é amor, é gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Quando há um mínimo de tempo em situações diversas, nós temos então, como eu já tenho tratado, a oportunidade, tendo muito tempo, não tendo muito tempo, tendo o mínimo de tempo, nós temos uma oportunidade. Podemos também criar os contatos. O contato é muito importante, fazendo ponte. Nós ajudamos pessoas e aí a obra social pode ser também essa ponte. Nós já fizemos muito isso. Minha esposa e eu, houve uma ocasião aqui próximo de casa, no condomínio Minha Casa Minha Vida, houve uma enchente assustadora. Amigos nossos, pastores, amigos nossos, levaram bote, inflaram, para poder tirar pessoas de lá, porque os bombeiros estavam dezenas e dezenas de bombeiros e não dava conta. A água invadiu o primeiro andar, as pessoas tiveram que subir para o andar de cima. Foi uma catástrofe terrível. Depois que as águas baixaram, eu falei com a minha esposa, na época eu trabalhava em 2 empregos, e eu chegava do emprego, a gente ia para lá, enchia o carro. Como o ser humano é solidário, irmãos, sendo nós cristãos, sendo ateu, sendo católico, sendo espírita, todo ser humano é muito solidário quando vê um outro ser humano em dificuldade. Nós juntávamos muito alimento, muita roupa, até colchão colocamos em cima do carro, levando ali, depois que as águas abaixaram, para aqueles que ali estavam. O que aconteceu? Nós não conhecíamos absolutamente ninguém lá dentro do condomínio Minha Casa Minha Vida. Começamos a conhecer. Em algum tempo, começamos a cultuar na casa dessas pessoas. Havia lá uma senhora que era espírita, mas se afeiçoou tanto por nós que começou a pedir culto. E a gente cultuava lá na casa dela, numa boa, ela ouvia. Tivemos oportunidade, ela ficou doente numa época, de levá-la para o hospital, ela ficou internada, ela já até partiu para a eternidade. Então, irmãos, é com muita naturalidade a gente fazer esses contatos, seja para ajudar financeiramente, através da obra social, seja para conversar. Existem pessoas muito sozinhas, a gente pode oferecer muito tranquilamente
Poxa, você quer participar de um culto na minha igreja? Eu passo aqui para te pegar com a minha esposa. A gente passa aqui e te pega. Então, existem várias oportunidades. Mas é muito importante fazer amizade. Nós não temos que viver no isolamento. Em algum momento vão precisar de cada um de nós. E em algum momento, escreva isso, você e eu vamos precisar também de pessoas para nos ajudar. Já precisei muito. E a necessidade surge para todos nós, irmãos. Independente da nossa fé, nós temos necessidade. E nós, de uma forma muito natural, precisamos então compartilhar dessa verdade que nos alcançou quando Jesus veio e nos reconciliou com Deus Pai. Hoje temos vida abundante, a despeito das grandes dificuldades de algumas ocasiões nos encontrarmos no epicentro do furacão. O caminho é betumado por espinho, mas essa paz, essa tranquilidade que sentimos em nossa alma, esse refrigério dado pelo Espírito Santo de Deus e a convicção de passar a eternidade com um Deus tão amoroso, tão precioso, que proveu um plano tão perfeito para que um dia então estivéssemos com Ele, estaremos com Ele por toda a eternidade, desfrutando dele, tendo prazer nele, conhecendo ele, sem jamais esgotar o conhecimento a respeito desse Deus precioso. O local também, irmãos, existem vários locais, passando próximo a festas, outros locais de diversão, mostrar que a vida aqui é passageira e que breve estaremos na presença do nosso Criador. A nossa vida é um vapor. Somos partícula de terra seca, um punhado de barro. Nós estamos bem agora, daqui a pouco estamos enfermos, estamos de cama, vamos parar no CTI, daqui a pouco saímos do CTI, estamos bem de novo. Pessoas doentes, às vezes vive 15, 20, 30 anos, pessoas boas que não têm problema algum, partem, de repente, sentem um problema e vão embora para a eternidade. Então, assim é a nossa vida. Nós, então, precisamos conscientizar aqueles que nós temos contato dessa brevidade da vida e orientá-los sobre o que é perene, o que não passa, o que é para sempre. O mundo passa, seus prazeres também. É muito importante, irmãos, entender que só há um meio do pecador ele se voltar para Deus, de ter os seus desejos mudados, as suas vontades mudadas, que é nascer de novo. Porque a regeneração, que é um ato, nos dá uma nova natureza e muda tudo. O cristianismo não é um adendo, uma continuidade à nossa vida pregressa. O cristianismo é uma ruptura com a vida que levávamos antes. Para que hoje nós tivéssemos uma cosmovisão de vida completamente, radicalmente diferente da anterior, foi necessário o Espírito de Deus nos regenerar. Nós nascemos de novo. É uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. Para que o Espírito de Deus, assim como fez conosco, faça na vida do pecador, aquele que não crê em Cristo de todo o coração, é necessário que anunciemos o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma vez ferido pelo Evangelho, ele terá a oportunidade, então, de abraçar a causa. Nesse momento, agindo dessa forma, vai acontecer o novo nascimento. Quando, então,
a sua vontade, seus desejos serão mudados. Essa obra da regeneração, de ser inserido ao corpo de Cristo, adentrar em um processo de santificação, justificação, batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, é uma obra do Espírito de Deus, irmãos. Nós, cristãos, temos que compartilhar da nossa fé com clareza. É o que cabe a nós. Quando nós olhamos para a igreja padrão, a igreja dos primórdios, do primeiro século, a igreja primitiva, nós temos ali um referencial de como agir. Eles mantinham a oração, o jejum, a comunhão entre eles, o partir do pão, a doutrina dos apóstolos. Eles mantinham ali os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e compartilhavam da Bíblia com fidelidade, com exatidão. E anunciavam o Evangelho. Eles falavam de Jesus. Em dado momento, eles então se reuniram e Deus permitiu a perseguição para que eles se espalhassem. E aconteceu dessa forma, onde chegavam, eles falavam de Jesus. Mas eles agiam assim porque foram pessoas que receberam uma nova natureza da parte de Deus. Então, há uma necessidade de pregar o Evangelho, não nossas ideias, não pôr na Bíblia o que a Bíblia não diz, porque é o Evangelho que vai causar o impacto, a transformação. Alguns irão resistir à graça de Deus, pegarão em pedra. Nunca haverá passividade quando nós pregarmos o Evangelho genuíno. Sempre haverá uma reação. Alguns virão para Cristo e outros, resistindo à graça de Deus, pegarão em pedra. O que cabe a cada um de nós cristãos, a você e a mim, é, como arauto, proclamar, difundir, disseminar as boas novas do reino. Ao findar a vida aqui, iremos prestar conta a Deus. Não tem como fugir disso. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É muito importante, irmãos, que quando falarmos sobre o amor de Deus, é o amor que deve nos mover a viver uma vida para Deus. O cristão genuíno não tem medo do inferno. Na verdade, nós nem pensamos no inferno, no sentido de dar uma salientar e ter medo nesse sentido do inferno. Claro que a gente sabe que é um lugar de dor e ranger de dentes, mas é o amor que nos move. Olhamos para um Deus que muito fez por nós. O plano que, entendido com clareza, jamais alguém pensaria o que Deus fez. Todas as religiões, quando o ser humano ofende a divindade, levam a oferta para aplacar a ira da divindade. Todas as religiões são dessa maneira. No cristianismo, o plano bendito de salvação bíblico deixa bem claro que quem provê a oferta para aplacar a ira da divindade é a própria divindade. É o próprio Deus que provê para Ele mesmo a oferta. Deus enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está claro biblicamente. E Jesus veio então, deu vista a cego, fez surdo ouvir, paralítico saltar como uma corça, um cervo, limpou leproso, mas o escopo principal, o alvo, o objetivo, a finalidade foi caminhar até aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, e ali pagar, quitar
a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus. Tornar Deus favorável a nós. A justiça de Deus ali foi satisfeita quando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramado. Uma vez quando cremos em Cristo de todo o coração, acontece o ato da justificação, quando a justiça de Cristo nos é imputada. Só dessa maneira nós, então, temos condições de desfrutar de paz com Deus e ter acesso imediato ao Santo dos Santos, à eternidade, tendo Jesus como o único mediador. É o plano bendito de salvação. Só Deus poderia pensar um plano dessa maneira, dessa magnitude. Deus elaborou o plano de salvação antes da fundação do mundo e colocou esse plano em execução. O mérito, a honra, a glória, somente a Ele pertence. Importa que Deus cresça e que cada um de nós diminuamos. Irmãos, boa teologia começa em Deus. É teocêntrica. Deus é o centro. Uma teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro, é uma teologia adulterada, não genuína. Nós, então, precisamos entender e glorificar a Deus no que Ele fez. A glória somente ao nosso Deus pertence. No hospital também há uma oportunidade de nós estarmos ali e falarmos a respeito do amor do nosso Deus. Claro que temos que manter ali, irmãos, como nos demais lugares, a educação, a ética, oração curta, falar baixo. Existem pessoas ali moribundas, debilitadas. Então nós precisamos saber entrar e sair em todos os cenários que nos apresenta. Na igreja, na hora do culto, é uma oportunidade para nós falarmos também do nosso Senhor. As circunstâncias são várias, irmãos. As circunstâncias que estão em nosso redor. A natureza ao redor, as montanhas, o mar, os céus. Podemos começar falando da beleza dos céus, do mar, da natureza, e deixar bem claro que Deus é o Criador, distinto, separado da sua criação, bem acima do que Ele criou. Então é uma oportunidade, um momento que surge para poder falarmos do amor do nosso Deus. Alguns relatos, algumas pessoas vão usar algumas escusas. A falta de tempo que todo mundo reclama. Podemos começar declarando que Deus deve ter toda a prioridade no seu tempo e que o assunto da salvação não deve ser adiado, porque quando Ele nos chama para a outra vida, não podemos dizer não. Então nós podemos deixar bem claro que quando alguém falar, eu não tenho tempo para ir à igreja, falar da oportunidade grande que essa pessoa está tendo de estar vivo. A pandemia pode ser também algo que nós podemos, na conversa, deixar bem claro. Passamos por um momento terrível, cada um de nós mais novos. Eu estou com 49 anos, se Deus quiser, em junho agora eu faço 50. Não me lembro de ter passado por um momento tão terrível quanto a pandemia. Eu nunca imaginei que teríamos que lavar alimento antes de entrar dentro de casa, sem saber o que realmente era. E eu lembro que era um Mandetta, e eu não me lembro se ele era o ministro da Saúde, mas ele ali falando quantos mortos, e aquilo era um sofrimento diário, ouvindo aquele homem falar. Irmãos, e essa pessoa está falando conosco, está viva, está respirando, o privilégio de estar
respirando, o oxigênio, ter o alimento para comer, falar sobre a vida que Deus dá aos grãos. Então, existem muitas oportunidades para, numa conversa muito tranquila, em tom familiar, irmãos, nós começarmos, então, com muita descontração, muita naturalidade, falarmos do nosso Deus. Se o assunto é o espantoso progresso da ciência, podemos começar dizendo que isto é o sinal do fim dos tempos, segundo a palavra de Deus. A ciência, a Bíblia diz que se multiplicaria. Tudo que tem acontecido, irmãos, é para cumprimento da palavra do nosso Deus. Nosso Deus, quando nós debruçamos em oração, falando com o nosso Deus e estudando a sua palavra, a bendita palavra, nós observamos, estudando cada texto dentro do seu contexto, que tudo que acontece hoje já estava prenunciado na palavra do nosso Deus há séculos e séculos e até milênios passados, que deveria acontecer. A Bíblia se cumpre a cada dia que se passa, a Bíblia se cumpre. É exata. A ciência está em evolução e alguns vão se estribar na ciência, se apoiar na ciência. Eu tenho um amigo, não conheço pessoalmente, mas por intermédio da internet. E a princípio pareceu ser uma pessoa de sabedoria, conhecimento, já eu acredito que tem aí por volta dos 70 anos, talvez até um pouco mais. Em dado momento, ele passou para mim um vídeo que ele fizera sobre a origem da humanidade. E eu tomei tempo para ouvir. E esse amigo acredita que ele veio do Homo sapiens, que ele é filhote de um macaco. E se apoia na ciência, mas a ciência está em desenvolvimento. Às vezes diz uma coisa, daqui a pouco revoga o que disse. E a Bíblia, ela disse e mantém o que disse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando pegamos um livro de Darwin ou um livro de ciência, está lá. É bem provável. Talvez. Cresce. Não existe uma afirmação. Pegamos um livro aí de ciência, dependendo da espessura, são 800 colocações como essa. É absurdo. Mas o homem se apoia na ciência. Quando eu ouvi com calma ali ele colocando e na fala, eu achando que era um homem de grande saber, mas quando eu tomei conhecimento, analisando, avaliando a sua fala, que ele acredita que é filhote de macaco, o contrário do que a Bíblia nos ensina, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou na sua narina o fôlego de vida, que o ser humano é a coroa da criação de Deus, eu entendi que se tratava de alguém desprovido de inteligência. Eu então falei com ele, eu vou enviar para o senhor um vídeo que eu fiz aqui no canal, o que eu penso sobre a humanidade, a origem. E enviei para ele o plano bendito de salvação, de uma forma muito natural. Esse contato entre nós foi através de eu ter canário belga. E eu divulgo no meu canal o meu dia a dia, deixando um registro para os meus filhos, meus futuros netos, futuro bisneto, tataranetos e as próximas gerações. Observe que uma ave doméstica que eu tenho foi o caminho para essa pessoa, um criador muito renomado. Eu não teria contato com ele jamais se não fosse pelo canário belga, essa ave, me compartilhar a respeito do que ele pensa sobre a origem da humanidade e eu falar do evangelho com ele de forma muito tranquila, muito natural. Ele tem a utopia dele, a fantasia dele,
e eu tenho aqui a verdade, porque a Bíblia é o aferidor, ela não é verdadeira. A Bíblia é o que vai dizer o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, as oportunidades surgem. Nós precisamos ter contato com as pessoas e não perder oportunidades. Existem muitas catástrofes também que acontecem, tensões, guerra, o ambiente de tristeza, dificuldade, morte, um falecimento, morte repentina, política também, como eu já fiz alusão. Então, irmãos, o cenário vai determinar como agir. Não existe nada pré-estabelecido. Nós tão somente precisamos estar preparado biblicamente, estudar a Bíblia. Entra ano, janeiro, começa lendo em Gênesis, vai lendo, chega lá no final do ano, dezembro, termina em Apocalipse. Entra ano, começa lendo em Gênesis e nós então vamos entendendo, dominando o assunto bíblico, entendendo o plano de salvação, a promessa feita lá em Gênesis 3,15, a progressividade da revelação bíblica, porque a revelação é progressiva. No Novo Testamento vai corroborar muitas verdades que foram vaticinadas, predita, profetizada no Antigo Testamento. Nós precisamos então manejar bem a palavra de Deus para quando a situação ocorrer, saber como nos posicionar. Existem alguns tipos de pessoas, os não crentes, os crentes e os desviados. Estes tipos ou classe de pessoas são um dos fatores que determina a maneira de entrarmos no assunto da salvação. Temos os não crentes, os que não conhecem o Evangelho. Então, são pessoas sinceras, brandas, gentis, que desejam a salvação. Nós, então, precisamos trazer com clareza o bendito plano, as boas novas do reino, a mensagem que dá vida à morte. Existem aqueles que conhecem o Evangelho, isto é, conhecem, mas não são salvos. São os frequentadores de igreja. Devemos trazer para os frequentadores de igreja a realidade de que devemos desfrutar de intimidade com Deus, comunhão, relacionamento, estar em sintonia, andar com Deus e deixar bem claro para eles que há uma satisfação imensurável, que não há como pesar em balança. É algo que nos faz plenamente satisfeito, para que eles então possam desejar agir dessa mesma forma e saiam de cima do muro. Tome a decisão. A Bíblia fala sobre a soberania divina. E a mesma Bíblia que fala sobre a soberania divina fala sobre a responsabilidade humana. As duas verdades não se contrapõem. Elas são verdades bíblicas. Soberania divina, responsabilidade humana. Devemos, então, falar com eles para que eles, então, mudem o rumo da sua vida. Os crentes também, o evangelismo pessoal entre crentes salvos tem aspecto um pouco diferente. Não somente assistência, auxílio espiritual através da Escritura. Mais uma vez é preciso conhecermos devidamente o livro sagrado para que o Espírito Santo use o texto que ele quiser. Isso pode acontecer de várias maneiras. Nós também falamos com o nosso povo, com o cidadão nosso, que algumas vezes estão um pouco disperso, distraído a importância de cumprir a nossa missão. Nós precisamos constantemente estar repetindo as mesmas coisas. O apóstolo Paulo não se cansava de repetir as mesmas coisas.
Ele diz isso em uma das suas cartas, porque era firmeza para a igreja. Nós então precisamos, irmãos, escola bíblica dominical, culto de doutrina, paulatinamente, domingo após domingo, sexta após sexta-feira, está ali falando para nós, crentes, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os desviados também, eles já conhecem, mas estão afastados, precisam de orientação, precisam de que nos aproximemos deles, irmãos. As pessoas, quando estão fracas na fé, nós precisamos trazer para perto. São alvo do nosso amor, do nosso carinho. Quanto mais dificuldade as pessoas têm, quanto mais eles estão em um momento de grande fraqueza, desilusão, nós precisamos amá-los, deixar bem claro para eles que eles são amados. Nós não somos diferentes, irmãos. Se hoje nós estamos de pé, devemos cuidar para não cair. Não estamos isentos da queda, de estar fraco, angustiado, decepcionado. Acontecia com grandes homens de Deus, como os salmistas. Está registrado no livro de Salmos. Grandes homens de Deus, algumas vezes estavam desanimados, seus pés quase resvalaram. Então nós precisamos trazer os desviados para próximo de nós, ir até eles e nos relacionarmos com ele. Nós cristãos não somos eremita, não temos que ficar isolado no cume do outeiro como monge. Nós somos sociáveis. Fazemos parte da sociedade e precisamos nos envolver nela. Temos aqui alguns que conscientemente são desobedientes à palavra de Deus e outros desprezam, faltam ao dever. Nós precisamos então orientá-los que como é bom desfrutar de intimidade com Deus. E o pecado faz uma ruptura nessa comunhão nossa com o nosso Deus. Claro que somos pecadores, somos falhos. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Mas não podemos nos entregar, ter prazer no pecado, entristecer o nosso Deus. Pelo contrário, devemos viver para agradá-lo, para que o nosso Deus tenha, então, prazer em cada um de nós. Nós vemos aqui, irmãos, que para tratar com tal classe de pessoas, os desviados, é de muita importância procurar saber primeiro a causa por que eles se desviaram. E aqui estão alguns motivos. Não terem recebido a devida orientação espiritual, manterem amizade, comunhão com incrédulos, e aí acabaram as más conversações, corrompem os bons costumes, se corromperam. Vida espiritual superficial, desobediência consciente à palavra de Deus são os motivos que nós precisamos saber. Exaltação ao ser abençoado e esquecimento. Então é bom nós sabermos, irmãos, o que levou esse desviado a se afastar do nosso Deus. Viver vazio e seco espiritualmente, uma casa sem habitantes, logo se torna abrigo de insetos, animais e sujeira. O mesmo acontece com a vida espiritual. O diabo sempre tem material para encher quem anda vazio. Há um provérbio que diz: uma vida vazia é oficina do diabo. Então, nós precisamos, consciente de que esse afastado de Deus, que está distante, está longe, não quer saber de Deus, da sua palavra, de relacionamento conosco, é uma casa vazia. E essa casa, ela estando vazia de Deus, será habitada por demônios, por influências malignas,
Então nós precisamos buscar sabedoria em Deus para saber agir. Existem muitos exemplos bíblicos de pessoas que eram pessoas de Deus, reis, por exemplo, ali sobre Israel, e que em algum momento se afastaram. Alguns houve restauração, e nós podemos usar esses exemplos, irmãos, para o contato, deixando bem claro para o desviado que nem tudo está acabado, como não está. Temos a passagem de Lucas 15, quando um filho abandona a casa do pai, despreza o pai e se encontra agora em um momento muito tenebroso, em um momento de grande angústia, sofrimento, escassez, e ele toma a decisão de retornar à casa do pai. E o pai o recebe com muita festa e restitui ele à posição anterior. É desse jeito que Deus age. Jesus veio para os doentes, os problemáticos, os angustiados, e nós precisamos então, como embaixadores, representantes dos céus, compartilhar a verdade que nos alcançou, que o nosso Deus, ele muda situações, ele muda história, dá um novo rumo à nossa vida e também age dessa forma com aquele que está afastado, está desviado. É bom deixar muito claro que não há pecado que Deus não tenha poder para perdoar. A despeito do pecado que a pessoa tenha cometido, há perdão em Deus, uma vez que haja arrependimento. A condição do perdão de Deus é o arrependimento. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma aula sobre evangelismo na prática. Deus me dando vida até lá, no capítulo 4, iremos falar sobre a salvação da alma. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui livremente falando do teu grande e imenso amor. Nos dê sabedoria, meu Deus, da tua parte, entendimento, conhecimento. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a grande importância, Senhor, de falar do teu grande e imenso amor. Ó Deus, que possamos ter sabedoria para o primeiro contato, meu Deus, de forma muito natural, compartilhar da tua palavra. Peço uma bênção especial sobre todos aqueles que estarão assistindo essa aula sobre evangelismo na prática. Nos desperte, ó Pai, nos ajuda, nos dê coragem, unção, poder. E também, ó Pai, ponha fome por Ti, Senhor, no nosso coração, fome pela Tua palavra. E nos desperte, ó Deus, para ter uma vida de oração contínua. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Obrigado por essa grande oportunidade. Assim eu oro, ó Pai, agradecido, em nome de Jesus.